Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que ficou surpresa por eu falar tanto da graça de Deus e, no entanto, por eu acreditar que não haverá segunda chance depois do arrebatamento para quem ouviu o Evangelho e não creu. Sim, é isto exatamente o que eu entendo das Escrituras, principalmente de 2 Tessalonicenses capítulo 2. Após o arrebatamento, aqueles que já tinham ouvido o Evangelho da salvação e não creram, continuarão até a ser religiosos exteriormente, como talvez já fossem antes. Eles estarão nas fileiras daquilo que Apocalipse chama de a grande meretriz, a mulher que não é a noiva pura, mas é a falsa igreja. O livro Deixados para Trás, que você citou, criou muita confusão na cabeça das pessoas, porque ensina que há pessoas cristãs que se converterão depois do arrebatamento. Mas a verdade é que após o arrebatamento, só se converterão aqueles que nunca ouviram ou nunca entenderam claramente o Evangelho de Cristo, não entenderam o suficiente para crerem. Pode apostar que tem muita gente assim no mundo hoje, principalmente nos países do Oriente Médio e do Oriente. E também as crianças que não tinham idade suficiente para decidir. Esses se converterão depois do arrebatamento. Portanto, muita gente, principalmente judeus, se converterá e será salva depois do arrebatamento. Mas só quem não teve a chance antes. Essas pessoas não farão parte da igreja, que a igreja terá sido arrebatada antes de começar a grande tribulação, antes de começar os 7 anos até depois do arrebatamento. Mas será como aqueles que seguiam, essas pessoas serão como aqueles que seguiam a Jesus nos dias que antecederam a criação da igreja. Ou serão como os judeus e gentios prosélitos do Antigo Testamento, os judeus do Antigo Testamento e os prosélitos do Antigo Testamento. Quanto à sua surpresa por achar que isso não combina com a pregação do Evangelho da graça de Deus, entenda o arrebatamento como uma espécie de morte súbita para quem ouviu o Evangelho e não creu. Se você usar o mesmo raciocínio que usou, ou seja, de que deveria haver uma segunda chance para quem ouviu o Evangelho e não creu, então você teria que afirmar também que a pessoa, mesmo depois de morta, terá outra chance de se converter e de crer em Cristo depois de morta, né? Caso contrário, não seria a graça de Deus isso. Mas não é assim, de jeito nenhum. A morte é um ponto final que Deus coloca nas chances daquela pessoa que conheceu o Evangelho e não se converteu. Ela teve a sua chance, mas não aproveitou. O arrebatamento também é um ponto final no tempo que Deus dá aos que ouviram o Evangelho e não aceitaram a Jesus. Isto não sou eu quem diz, é a palavra de Deus. 2 Tessalonicenses 2,11 fala: e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Esta passagem diz claramente que Deus mesmo fará com que as pessoas creiam na mentira, pois ele já fez isso no passado, quando endureceu o coração de Faraó, depois que o Faraó teve a sua chance de obedecer a Deus da primeira vez, ao que Deus disse da primeira vez, e ter perdido a chance de deixar o povo sair do Egito. Quando Deus endurece o coração de alguém é porque antes ele já deu uma chance e a própria pessoa endureceu o seu próprio coração para não crer no que Deus disse. A questão é, quando é que Deus enviará a operação do erro para que creiam a mentira? O contexto diz um pouco antes disso, em 2 Tessalonicenses 2,7, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Não receberam o amor da verdade. Veja a ordem. Primeiro, a operação do mistério da injustiça. Segundo, a retirada do que resiste, que é o Espírito Santo da terra. Terceiro, a revelação do iníquo. Quarto, a operação do erro. Outras traduções dizem assim: a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Outra versão fala: pois o mistério da iniquidade já opera, somente há um que agora o detém,
até que seja posto fora. Eu entendo que este que detém a livre ação do mal neste mundo seja o Espírito Santo, que será tirado junto com a igreja, na qual ele veio habitar e da qual o Senhor Jesus prometeu que ele nunca mais sairia. A graça de Deus não terminará com o arrebatamento, embora um caráter diferente do Evangelho passará a ser pregado então. Será o mesmo Evangelho que João Batista pregava, um Evangelho do tipo: arrependei-vos porque é chegado o reino. O que nós pregamos hoje é: crê no Senhor Jesus e será salvo. Os que se converterem depois do arrebatamento não estarão esperando por Cristo para tirá-los do mundo e irem morar no céu, como é o caso do cristão hoje, mas estarão esperando pelo estabelecimento do reino de Cristo neste mundo durante 1000 anos. Se Cristo viesse arrebatar sua igreja hoje, haveria muita gente que nunca ouviu o Evangelho. Eu não sei com que idade você se converteu, mas apesar de frequentar a missa toda a infância e juventude e ler a Bíblia durante pelo menos 3 anos antes da minha conversão, na minha lembrança eu só ouvi o Evangelho pouco tempo antes de me converter. Para mim, a Bíblia era um livro que ensinava como me tornar uma pessoa melhor para Deus, poder me aceitar no final. E para mim, Cristo era um mártir, tipo Tiradentes, um exemplo a ser seguido. Eu não tinha entendido o Evangelho. A consciência de que eu precisava tomar uma atitude e crer no sangue derramado foi algo totalmente novo para mim. Apesar de já ter visto tantas e tantas vezes imagens de Jesus crucificado no catolicismo, ter lido várias vezes o Evangelho, eu não entendia. Portanto, não se preocupe, porque vai ter muita gente que conhecerá o Evangelho pela primeira vez durante a tribulação e será salva pela mesma graça que nos salvou. Aqueles que não rejeitaram a verdade para acabarem se perdendo no final.